Bom dia, meus amados. Hoje, sábado, dia 2 de novembro de 2024. Estamos na reta final de mais um ano e os assuntos estão fazendo fila para serem anunciados, para que sejam revelados, porque estamos realmente no final do percurso. Hoje eu trago aqui para vocês alguma orientação e principalmente falando sobre o momento que estamos passando no planeta Terra. É um momento tão crucial, onde o risco que toda a humanidade correu e está correndo, obviamente que tudo já aconteceu, mas como nós não temos a lembrança do que aconteceu porque não vimos, temos que esperar passar a fita, como se diz, do filme já gravado. Mas se as pessoas tivessem 1% do conhecimento do que realmente está acontecendo no planeta, seria motivo para um desespero tão grande. Eu não sei se haveria condições de conter tanto medo, tanta fúria, tanta raiva, tanta reação das pessoas, porque aquele grupo famoso que sempre comandou a humanidade tentou, nas últimas décadas, todas as possibilidades para destruir a humanidade, aniquilar a humanidade. Aquelas conversinhas pagas para que a mídia construa as narrativas é tão falsa quanto 2 mais 2 sejam 5. Nós temos aqui algumas revelações no dia a dia que eu até digo particularmente, a nossa sorte é que nós não sabíamos. E aliás, tem muita gente que a sorte é que ainda não sabe. Mas uma coisa também nós temos que entender, confiar no plano divino, pois nada e ninguém consegue suplantar o plano divino. Os rebeldes vingativos, que são os humanos encarnados com raças híbridas, com raças extraterrestres provenientes de Orion, que são aquelas que restaram ainda aqui para terminar o trabalho das trevas, eles estão sendo retirados. Finalmente, e o que nós podemos sentir, e pelas informações que chegam, é que realmente está na fase final da remoção. Isso é animador, por isso podemos manter a confiança, a esperança e acreditar de fato que as coisas estão indo para um nível de finalização. A liberdade de escolher é individual, então cada um vai colher, vai passar por aquilo que arquitetou. Você será aquilo que edificar, ou seja, o resultado de tuas ações. Então, se alguém diz assim, mas ainda vai acontecer alguns fenômenos, algumas coisas tristes, sim. Isto, de fato, é real, porque tem pessoas, tem almas encarnadas que ainda precisam quitar as suas pendências de outras vidas. Mas ninguém passa aquilo que não precisa passar. Ninguém desencarna antes da hora. Isso é uma máxima que nós estamos trazendo aqui há muito tempo. Se ninguém passa o que não precisa passar, ninguém desencarna antes da hora, é porque tem um plano divino sobre a humanidade, ou para a humanidade da Terra, e tem o plano individual de cada alma que está encarnada. Eu volto aqui a dizer mais uma vez, que um plano encarnatório não é uma loteria. Não vai acontecer o acaso. O plano encarnatório é um projeto arquitetado pela própria alma antes de encarnar.
E se não fosse assim, este planeta seria uma casa lotérica, onde você apostaria as suas fichas e teria que contar com a sorte. E não é assim que funciona. Mesmo quando alguém diz, mas tem muitos inocentes pagando. Sim, inocentes nesta vida, e que bom, né? Nesta encarnação. O pior seria se essa alma que está pagando seus erros de vidas passadas, seus resgates, suas dívidas de vidas passadas, harmonizando a sua consciência, a sua frequência. Pior seria se ela estivesse fazendo novamente contas. Quantas vezes eu falei aqui, aquela pessoa que deve no comércio, deve um certo valor e não tem dinheiro para pagar, tem que financiar, parcelar em pequenas cotas para que um dia ela consiga terminar. Mas se ela continua fazendo dívidas, não vai terminar nunca essa conta. E assim é a alma. A alma tem dívidas, resgates, contas a acertar, contas a harmonizar. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações, de dualidade, de polaridades. E nós experienciamos tudo aquilo que uma consciência possa experimentar nas duas pontas, no positivo e no negativo. E nós temos que encontrar o caminho do meio. Muitos de nós temos ainda contas de vidas passadas. E com isso, as situações que porventura chegam são uma oportunidade que a alma tem de conseguir o equilíbrio da sua frequência, quitar as suas contas. Vamos voltar aqui para o primeiro item do risco da destruição da humanidade, de ser extinta desse planeta. Nós sabemos que, eventualmente, alguns planetas, algumas estrelas deixam de existir. Aqui no sistema solar, o nosso sistema solar, nós tivemos um planeta há muito tempo atrás, chamado Maldek, que explodiu. Se transformou no cinturão de asteroides. O cinturão de asteroides é o que restou, as migalhas da explosão daquele planeta. Porque chegou um tempo que não tinha mais solução. O planeta Terra também passou por muitas situações, tanto que ele teve eras bem problemáticas. Quando nós tivemos, pelo conhecimento que nos é passado, em pelo menos 3 oportunidades, o planeta andou na beira do precipício para também ser extinto. Mas na época foi a opção apenas parte dele, alguns continentes. Então o primeiro foi no tempo que o continente chamado Mu afundou. Afundou ali no Pacífico. Depois de alguns milhares de anos, chegou a vez do continente chamado Lemúria, que está embaixo da água, no Oceano Índico. E mais tarde, há cerca de 13 mil anos atrás, tivemos também o afundamento do continente chamado Atlante, cuja capital era Atlântida, que estava, pelo próprio nome, situado entre a América e a África e a Europa, aqui no Oceano Atlântico. Mas tinha sempre uma possibilidade, e foi o que aconteceu até aqui. Nós tínhamos ainda o risco agora, exatamente agora, nesta época atual, que a Terra corria o risco de ser extinta. É a famosa linha de tempo do Armagedon, que eu já coloquei tantas vezes aqui. Ela foi extinta em 2010. Porque houve uma frequência mínima necessária por parte das consciências humanas para manter a frequência do não-Armagedon. Nós devemos
embora muitos de nós possam também ter contribuído com isso, mas nós devemos, seja lá quem for, as almas humanas encarnadas que fizeram um esforço para salvar toda a humanidade e esse planeta Terra da extinção, da destruição total, do Armagedon. Porque as raças que vieram para a Terra, através das suas experiências biológicas, fizeram sub-raças híbridas com o DNA daquelas entidades que vieram de planetas e estrelas que não podiam encarnar aqui na Terra porque não tinham permissão, mas que dominaram esse planeta, que é aquilo que nós chamamos das forças trevosas. Eles tinham certeza que aqui eles reinariam para sempre. Mas os planos divinos têm as suas regras, e isso não foi permitido. Mesmo assim, eles se rebelaram, criaram aquela malha magnética ao redor da Terra, do planeta, impedindo que raças benevolentes viessem aqui para salvar a humanidade. E pelo menos pelos últimos 26 mil anos, que finalizou em 2012, corresponde ao calendário maia, eles mantiveram a Terra em quarentena. Quando começou, ali por volta o último século da transição planetária, por volta de 1950, eles começaram a sentir que o seu reinado estava chegando ao fim. Então eles começaram a colocar em prática certas normas deles para impedir a ascensão da humanidade. E aí estava o plano do Armagedon. Se nós não conseguirmos o domínio da humanidade e do planeta, nós vamos acabar com tudo. Se a Terra não é nossa, não será de ninguém. É a velha política do malandro, daquela alma maléfica. Se não é meu, não é de ninguém. Nós temos exemplos assim cotidianos, no dia a dia, pessoas. Quantos casos, por exemplo, principalmente homens, mas até mulheres fazem isso, mas mais é a parte masculina, quando se sente rejeitado por uma mulher, acaba por assassinando-a, porque se não é minha mulher, não pode ser de ninguém. Quantas vezes nós vemos autoridades, governantes, destruindo a economia de países, já que não podemos criar, não podemos usufruir como nós queremos, não podemos dominar para sempre, vamos destruir tudo. Às vezes a gente vê isso, inclusive, em plantações. Alguns grupos invadem e destroem tudo, porque não é nosso. Os outros também não podem ter. É a famosa, ou o famoso atestado de incompetência, porque a sombra não cria nada. A sombra destrói aquilo que a luz cria. Às vezes eles fazem um serviço necessário na renovação das coisas. Então a sombra sempre trabalha para a luz, mas ela tem o limite dela, não pode extrapolar. Em 2016, 2017, houve então o início da limpeza da energia negativa do planeta Terra. Porque em 2010 mudou a linha de tempo, como foi dito. A linha do Armagedon foi extinta. E uma nova linha de tempo foi criada. A transição finalizando de uma forma suave e tranquila. O mais suave e tranquilo possível, dentro das condições, obviamente. Como numa disputa a céu aberto, cada um vê o inimigo, vê as ações, vê os movimentos. E as sombras sempre souberam das ações da luz, e a luz sempre soube das ações das trevas, obviamente.
Então, a cada passo de um ou de outro, muda a sequência da situação. Mudando a linha de tempo em 2010, as trevas perceberam que o seu fim estava chegando. Houve o início da limpeza das entidades não físicas, que nós chamamos de cabeça da pirâmide, aqueles que alimentavam as ideias e as teorias aqui para os seus representantes encarnados, seus híbridos. A limpeza foi descendo, falamos dos umbrais, e aqui eu faço uma ressalva, os umbrais não foram extintos, foram limpos, varridos das entidades que não são do bem. Aquelas almas que não tinham mais condições de reencarnar na Terra porque perderam todas as oportunidades da ascensão. E que ainda se prestavam para cometer maldades, instruir e intuir as almas encarnadas a praticarem atos do mal. E a limpeza na crosta dos encarnados começou então por volta aí de 2020, 2022, e está chegando ao seu término. E é aqui que nós vamos chegar no tema de hoje. O controle de praticamente tudo que está aqui ainda estava na mão dessas almas encarnadas que se prestam ao serviço das trevas. As grandes corporações, os globalistas, né, os banqueiros, enfim, os sistemas, né, sistema político, sistema saúde, sistema energético, sistema religioso, sistema de produção alimentar, tudo que se possa imaginar, sistema de comunicação principalmente, sistemas de navegação, de tráfego aéreo, marítimo, terrestre. Bom, a mesa estava posta com todos os seus talheres, com todos os seus pratos especiais. O banquete prontinho para o Armagedon. O Armagedon foi extinto, mas não foi extinto o poder dos encarnados. Eles ainda tinham os seus poderes, as suas tecnologias, os seus segredos, o seu comando e o seu domínio. E, acima de tudo, a sua perversidade. O seu grande poder raivoso, interno. Se a humanidade e a Terra não são nossa, não será de ninguém. Quando finalizou o segundo conflito mundial, em 1945, houve ali uns 2, 3 anos, 5 anos no máximo, de tentativa de paz para o planeta. Mas já ali na década de 1950, iniciou-se novamente uma reestruturação desse grupo dominador. E eles vieram com muito mais força, com muito mais experiência, porque já tinha passado por tantas experiências anteriores, e começaram a organizar para o final de tudo. Todas as tecnologias, os grandes recursos, todos os comandos, as leis, as organizações criadas, tudo tinha a mesma finalidade, o mesmo objetivo. Tomar definitivamente o controle da Terra, porque a ameaça que eles tinham sobre si era muito grande, a luz estava chegando. Tentaram de todas as formas, tudo que você possa imaginar que pode destruir a humanidade, eles tentaram. Mas sempre tem o plano divino, que não salva, porque o plano divino não permite isso. Não adianta. Eles conseguiram muitas desgraças para a humanidade, obviamente. Tudo que nós vemos aí de tragédias, são eles que produzem, são eles que criam.
E por que a luz permite? Porque tem pessoas, almas encarnadas, que têm o seu resgate a fazer, individual ou coletivo. Ninguém paga o que não deve, ninguém passa o que não precisa passar. Lembre-se disso. Mas eles poderiam sim destruir o mundo, mesmo que muitas almas não precisassem passar pelo Armagedon. Porque a alma é imortal. O que queria acontecer? Vamos supor que 1/3 da humanidade não merecia ser sacrificada desta forma. Mas a alma desencarna e vai para um outro lugar. Sem problema, ela não tem resgates. Ela vai viver a sua vida num outro lugar, num outro corpo, se a Terra fosse destruída. Haveria a possibilidade do recolhimento, que alguns chamam de arrebatamento. Naves extraordinariamente grandes viriam e recolheriam aquelas almas que não precisariam passar pela calamidade fatal. Não tem problema, tudo estaria mais ou menos organizado. Mas mesmo assim, o horror de um planeta se autodestruir não é uma coisa agradável para uma alma, mesmo que seja boa alma e que seja salva. Ela vai ver, ela vai assistir o espetáculo dantesco. E a Terra passou por um fio. Aliás, eu diria, está passando ainda, porque embora já aconteceu, nós estamos vendo um fio de cabelo separando tudo isso que estamos falando aqui. É porque a mídia consegue enganar perfeitamente a maioria das pessoas, principalmente os incautos. Mas quem tem um pouquinho de consciência acima da média, percebe as manobras, porque eles não têm mais pudor. Eles esfregam na cara e ainda te dão um pontapé nos fundilhos, te chamando de idiota. Porque é assim que eles fazem. Então, por isso que é bom, muito bom, que a maioria de nós não sabíamos de nada disso. Certas coisas é melhor não saber. Porque o sofrimento, você não é preciso passar. Para que passar? Quando nós recebermos as últimas informações que tudo terminou, nós vamos ver que o risco foi muito grande, mas não houve o medo ou pavor desnecessários. Esses rebeldes vingativos, híbridos humanos, eles nada mais são do que geneticamente herdeiros dos anjos caídos. A maioria deles vão ser dissolvidos no Sol central cósmico, porque aqueles que obedeceram, aceitaram a rendição, eles têm um caminho de retorno, oportunidades de voltar para suas consciências mais elevadas num futuro, nem que seja distante. Mas aqueles que não aceitaram a sua rendição, eles vão ser levados para o Sol central cósmico e serem dissolvidos, porque são fractais, mesmo sendo uma consciência que veio de uma alma maior, como um anjo caído. É um galho de uma árvore que secou e corta-se e a árvore não vai morrer por causa disso. A mônada vai continuar. Aquela parte daquela consciência será extinta porque ela não serve para nada. Não chegou aonde devia chegar. É um leite que azedou. Vai fora. Não é preciso utilizar, não tem serventia. O plano divino é soberano e não permite mais nenhuma atrocidade desnecessária. Apenas o necessário para que aquelas almas que ainda precisam passar pelos seus resgates tenham a oportunidade de fazer o resgate, porque é o salvo-conduto para a ascensão, para a nova terra. Por isso nós estamos agora na mais importante encarnação, aquela que tudo se define
E tanto eu quanto você, quanto qualquer um outro, tem a liberdade individual de escolher, a cada um segundo suas obras. Esta frase, atribuída ao grande mestre Jesus Cristo, define bem tudo isso. A liberdade de escolha dará a você aquilo que você vai edificar, ou seja, o resultado das tuas ações será você, a tua consciência. É uma pena que tem muitas almas encarnadas nesta atual encarnação que falta tão pouco e não vão cumprir com esse pouco. Enquanto tem algumas que precisam de um esforço muito grande e vão conseguir, porque querem, de fato, tem algumas que não vão conseguir. E estava tudo tão próximo, tudo tão perto. Elas vão ser notificadas na hora que terão que deixar o planeta, não em corpos físicos, mas como consciência. Serão acolhidas, orientadas, consoladas e vai ser dado este recadinho. Você esteve a um passo da nova Terra, mas você não quis. Você não fez nada. Você desprezou todas as oportunidades, todas as chances. Tudo aquilo que o universo te trouxe, você simplesmente desdenhou. Faltava tão pouco. Obviamente teve alguns que faltou muito, mas aqueles que faltou um passo, será muito triste. Por isso haverá choro e ranger de dentes. Mas depois eles vão para um planeta de provas e expiações e esquecerão tudo como aqui era até aqui. Na verdade, não muda nada, a não ser que eles vão para um planeta muito atrasado ajudar a desenvolver. Porque eles têm alguns conhecimentos de desenvolvimento, como aqui. Nós vivemos, todos nós vivemos a evolução do planeta Terra, não só da nossa alma, do planeta como uma casa planetária, como um mundo. Basta lembrar da história. O período anterior às cavernas, à Idade da Pedra, tempo das tribos antigas, né? E depois, mais recentemente, quem está hoje encarnado, olha o que mudou nesses últimos anos. O planeta desenvolveu. Esse conhecimento vai estar meio que adormecido, mas está naquele inconsciente daquelas almas que vão embora, e de vez em quando vão lembrar de uma vírgula e vão desenvolver lá algo que vai ajudar no progresso daquele mundo ainda atrasado. Então, ninguém vai passar o que não precisa passar, ninguém paga pelos erros dos outros. Vamos lembrar disto sempre, porque é o consolo que nós temos. Nada vai acontecer para mim, para você, que não precise. Se você escolheu passar por uma prova, por uma lição, por um resgate, obviamente, você vai enfrentar uma situação que vai te proporcionar a vencer essa etapa e passar adiante. Mas se não, fica tranquilo. Mas nós vamos saber muita coisa que vai realmente trazer à tona o que é de melhor e o que é de pior de cada um de nós. Eu, há alguns anos já, sinto uma compaixão muito grande por todas aquelas almas que ainda hoje acham que estão por cima de tudo e de todos. Elas não sabem ou preferem não acreditar naquilo que vai chegar para elas. E também tenho compaixão para aquelas almas que, na sua ignorância, ainda não acreditam que tudo isso que nós estamos dizendo é real.
é de fato aquilo que acontece. Porque se nós não temos a lembrança das vidas passadas, nós não temos a visão do futuro, mas nós temos hoje grandes canais trazendo informações de quem sabe. Aí alguém diz, mas isso a ciência não prova. Mas quem é a ciência? A ciência são algumas consciências de encarnados que tiveram lá algumas experiências e conseguem mostrar que daquela forma funciona daquela outra maneira e é assim que é. Mas essas consciências que não estão na Terra, que estão fora da Terra, que têm uma consciência milhares de vezes acima dessas que são ditos cientistas encarnados, sabem muito mais. E é eles que trazem e não precisam provar nada. Acredita quem quiser. Ninguém é obrigado a nada. Aliás, nós não devemos impor nada, apenas expor. Vocês não vão encontrar jamais um texto, um áudio meu, querendo impor alguma coisa. Nós trazemos aqui algumas orientações que nos é passado, colocamos publicamente para quem quiser se servir dessas informações. Eu acho isso maravilhoso porque eu estou aprendendo com as informações que chegam. Eu não teria aprendido nada se não fosse dessa forma. Aprenderia o que o outro já sabe, o que o outro aprende comigo, o que eu já sei, mas isso é tão pouco. E o pior de tudo, nós vamos descobrir, aliás, já sabemos, né? Muitos já sabem, mas a maioria vai descobrir que aqueles que nós confiávamos, porque se diziam descobridores de novidades para a melhoria da humanidade, eram, na verdade, aqueles que faziam experimentos para ver até onde eles podiam ir com as suas maldades. E aquilo que realmente servia como benefício da humanidade era engavetado. Proibido que alguém desenvolvesse, porque senão era uma maneira de perder o controle sobre a humanidade e eles não queriam isso. Manter o rebanho no cercado. Se você tem um rebanho e você cerca, você não se preocupa. Agora, se você cria a céu aberto, livre no campo, você não tem mais o controle sobre o rebanho. Mas o rebanho vai viver melhor, vai decidir por si, vai ter seus pastos novos, vai ter as suas escolhas, nem que seja pela intuição, mas agora se é cercado, da cerca para dentro. Não tem outra alternativa. E é o que nós somos colocados. Cada um no seu quadradinho, cada grupo no seu quadradinho. Assim é fácil de controlar. Alguém colocou um comentário nesta semana. Mas é difícil acreditar que a sombra está a serviço da luz. Sim, eu não estou aqui criticando o comentário, pelo contrário, eu também muitas vezes pensei assim. Como a sombra está a serviço da luz? Por que a sombra está a serviço da luz? Mesmo que a gente veja todas essas maldades e muito mais do que a gente vê acontece, provocado pelas sombras. Nós dissemos aqui no começo do áudio que pessoas, almas encarnadas, as pessoas que nós conhecemos, elas têm as vidas passadas e elas precisam quitar as suas pendências. E se as almas boas ou as boas almas criassem situações de maldades, de sofrimento, para que aquelas almas devedoras quitassem os seus débitos, obviamente essas almas boas assumiriam a dívida do outro. E daí a coisa nunca acabaria nunca. Então tem aquelas almas que se comprazem no mal. Então uma alma que se compraz no mal, ela faz coisas, tem atitudes, decisões
que causam dor e sofrimento para milhares, às vezes milhões de pessoas. Então, ao invés de tantas almas boas ou boas almas assumirem a responsabilidade e ter que depois elas próprias quitarem os seus débitos pela dor causada, se aproveita as sombras que já estão na sombra mesmo. É como um sapato sujo, está lá fora, você vai sair, não vai com um sapato limpo, depois tem dois para limpar. Então vai usar aquele que já está sujo. 1 centímetro a mais de barro embaixo da sola ou 2 centímetros não vai fazer diferença nenhuma. É assim que a luz se utiliza das sombras a seu serviço. O plano divino é simplesmente perfeito. Eu não vejo a mínima hipótese de ser contestado por quem quer que seja, porque não há contestação de um plano perfeito. O problema é que nós não entendemos o plano divino. Achamos que não é justo. Quem somos nós? Somos um fractal de alma em experimento, um planeta de provas e expiações. Não lembramos nem de uma vida passada nossa, agora vamos querer entender o plano divino e modificar o plano divino. Vamos, pelo menos, raciocinar. Não precisamos compreender muita coisa, mas vamos refletir um pouco mais e olhar a lógica das coisas. Eu gosto de falar que tudo é lógico, porque a lógica ela não exige conhecimento profundo. Tem que ser um cientista, um universitário, um doutor. Não. Um analfabeto tem lógica, às vezes mais do que aquele doutor. A lógica, ela nos mostra aquilo que é mais real. Ela evita que nós entremos na manobra coletiva de consciência. Porque o que tem hoje é controle mental. Existe um controle mental de milênios, criado pelas sombras para manter as consciências sob controle. Mas uma coisa nós temos que comemorar. A luz já venceu esta disputa final neste planeta. Nós ainda não vimos o final, mas já terminou o jogo. Mas não podemos relaxar, porque o vigiai e orai vai defender a nossa consciência do risco ainda de cair fora da frequência da nova Terra. Porque se tudo está resolvido, sim, está tudo resolvido. Mas se eu não fizer os últimos quilômetros dessa estrada, eu ainda vou ficar para trás, não vou chegar no final. Então, ficar ali batendo palmas e dizendo a luz venceu, não vai resolver o problema de cada um de nós. Porque a cada um tem as suas lições, as suas tarefas. Tem as suas pernas para concluir a caminhada. Você deitar na grama macia, sentar numa pedra na beira do caminho, ou resolver se banhar numa lagoa e não seguir mais adiante, a estrada lá adiante vai fechar o portão uma hora dessas e ninguém mais passa. Não vamos perder a oportunidade. Vamos fazer a nossa parte. Aconteça o que acontecer com cada um, com cada lugar, cada região, ainda tem alguns eventos para acontecer, obviamente. Nós estaremos a salvo porque nós estamos conscientes da nossa responsabilidade. Estamos fazendo o nosso melhor, estamos fazendo o nosso dever de casa, estamos fazendo aquilo que nós conhecemos como ético,
sempre com a intenção voltada ao bem, ao amor, ao respeito, à compaixão. Não há dúvidas que vamos chegar. Somos e salvos. E é isso que nós viemos aqui fazer nesta última encarnação, dentro das provas e expiações deste planeta Terra. A hora é agora. Não vamos perder tempo, mas também não precisamos nos apressar de uma forma desorganizada. Vamos seguir em ordem, confiantes, alegres, felizes, pois o horizonte já está começando a clarear depois da longa noite escura deste planeta. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.